O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou de novo para junto de si a multidão e disse-lhes: escutai-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus, ao deixar a multidão, entrou em casa, os discípulos perguntaram-lhe o sentido da parábola. Ele respondeu-lhes: vós também não entendestes? Não compreendeis que tudo o que está fora e entra no homem não pode torná-lo impuro, porque não entra no coração, mas no ventre, e depois sai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior dos homens é que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos esses vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a palavra do Senhor, mais uma vez, vem ao nosso encontro para poder libertar-nos de tudo aquilo que não lhe agrada, para ajudar-nos a cada vez mais fortalecer a nossa caminhada de fé. Hoje, chama a atenção estas leituras, mas o Evangelho, de modo particular, que Jesus, ao redor dos seus discípulos, vai dizer, como também aqueles que estão ali, a multidão, chamou para junto de si a multidão e diz: escutai-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. Aqui há uma questão muito complicada na altura de Jesus, porque a lei mosaica dos judeus, como viviam a lei, Jesus não estava muito de acordo, uma vez que as pessoas já não viviam mais na liberdade de poder cumprir os mandamentos de Deus, porque existiam muitas e muitas práticas e normas.
Algumas delas, como por exemplo, como aqui, sem dúvida, esse diálogo começou porque estavam a questionar Jesus porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. É uma questão de higiene, mas, segundo a prática que tinham que viver e fazer, tinha que preparar-se bem para comer. Mas não somente isso causava a impureza. Nós já sabemos que para o povo judeu, ou até mesmo outros, não comem o porco, que dizem que a carne do porco é impura. Não podem tocar em sangue, nem em alguém que morreu. Tudo isso tornava a pessoa impura. Até mesmo aquela mulher que vivia muito tempo doente, que vertia o seu sangue, não podia também tocar em ninguém, porque poderia alguém ficar impuro. Era uma coisa impressionante. Tudo parece que fazia, tornava-se impuro. Jesus, como eu disse, não era a favor desse tipo de prática, porque Jesus via que esta lei já estava ultrapassada, porque já estava a aprisionar. Não se vivia a fé por causa de certas normas. Então Jesus vai chamar o povo para junto de si e diz: escutai e compreendei. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, possa tornar impuro. A única coisa que pode tornar-nos impuros é o que vem de dentro de nós, de dentro do nosso coração, que o próprio Evangelho fala para nós algumas coisas que todos nós conhecemos. O que é que sai de dentro do homem que torna impuro? A primeira coisa que se coloca são as más intenções. Todos nós sabemos o que é uma má intenção, não é? De poder fazer o mal para o outro, de desejar mal para o outro, de não cumprir seriamente a palavra de Deus. E depois vem aquilo que nós estamos rodeados, como a imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições, injustiças. Todas essas coisas é que saem de dentro do homem e assim o torna impuro. O desejo de Deus, de Jesus, com certeza é que nós escutemos e compreendemos a palavra do Senhor para não vivermos por aí como uma prática de uma falsa religiosidade. Há muita gente que é muito pudica. Há muita gente que não se pode fazer nada porque isso é pecado, porque é impuro, não é? E sendo que nós acabamos de escutar que Jesus vai muito mais além daquilo que nós vemos no exterior, mas é o interior que conta mais, que é mais importante. Por isso devemos estar atentos em todos os momentos da nossa vida, na nossa convivência, para que não façamos da nossa vida de vivermos uma falsa religiosidade, de querer ser tão piedoso ao ponto de considerar coisas e comidas como impuras. Nós ouvimos que Jesus, nesse Evangelho, determina que nada neste mundo, que sobretudo que nós vamos comer, é impuro, até porque foi Deus quem fez. Basta vermos aqui o relato da criação que hoje, na primeira leitura, escutamos, e que Deus vai ainda realizar esta obra da criação, fazendo assim com que a terra tenha os frutos, a água e tantas outras coisas que foi feito para nós cuidarmos, porque nós precisamos do sustento da terra. Por isso a grande importância de poder cuidar e zelar por aquilo que Deus criou para nós. Mas algo aqui também chama-nos a atenção quando Deus vai dar um mandamento para o homem. Em todo o jardim existe uma árvore, esta árvore do conhecimento, vamos dizer, do bem e do mal, de toda a ciência. Por que o homem não pode comer do fruto daquela árvore? Sabemos muito bem que o homem tem crescido e muito, Deus deu inteligência para o homem, mas muitas vezes sabemos que há muitos, alguns,
que quanto mais têm, quanto mais conhecem, mais querem conhecer. Querem tornar-se oniscientes, conhecedores de toda a ciência, de toda a verdade. Mas não pode, porque é Deus que tem este lugar. É Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. É aquele que deve e sabe de tudo, conhecer a tudo. Então, o homem não pode comer do fruto dessa árvore que lhe dá o conhecimento, como nós sabemos, do bem e do mal. Não é que Deus não queria uma coisa, né, que os homens não conhecessem, porque Deus dá na medida certa. Mas é importante reconhecer aqui o lugar do homem e o lugar de Deus. É Ele o conhecedor e a quem pertence a tudo. Por isso, meus irmãos, diante dessas leituras que hoje a Palavra de Deus vem trazer para nós, é importante olhar para a nossa vida, para a nossa prática cristã, para aquilo que nós consideramos importante na nossa vida. Se nós não estamos a viver também uma fé muito arraigada em certas coisas que nos aprisionam e não nos deixam viver a fé como liberdade e amor diante de Deus. Jesus determinou que nada que está no exterior e que entra para nós é impuro. As nossas mãos não podemos considerar impuras, assim também como os nossos lábios, mas aquilo que sai de nós, aquilo que vem daqui e que vem daqui. São tantas coisas que nós devemos pensar e refletir, porque somos tentados em todos os momentos a poder nos afastar do caminho da verdade, a poder nos afastar daquilo que agrada ao Senhor. Por isso, com confiança, peçamos ao Senhor a graça de aprendermos a escutar esta palavra e compreender, para que no cotidiano da nossa vida o nosso testemunho seja maior, para que a nossa experiência de fé seja mais simples e mais cheia para dar frutos, que possa frutificar com o testemunho da nossa vida, para não ficarmos somente presos àquilo que são normas. Há normas que são importantes, mas diante daquilo que Jesus nos apresenta, não é? Ele e a sua palavra é muito mais importante. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.